Oi gente, tudo bem? Eu sei que muita gente aqui não deve me conhecer porque eu não posto muitas coisas sobre mim, mas eu sou a Dani, eu sou a dona desse canal e a fotógrafa que faz as fotos, que faz os vídeos, e muita gente sempre me pediu pra fazer algum vídeo falando sobre umas coisas, alguns tutoriais, e aí agora que a gente tá nessa quarentena e eu tô com um pouco mais de tempo, pensei em usar esse momento pra dar esse projeto à frente, né? Eu vou começar a tentar postar mais vídeos falando, dando dicas ou alguns mini tutoriais assim pra vocês, além das speed arts que eu costumo fazer. Quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo o Instagram pra vocês seguirem. E há um tempo atrás eu tinha feito uma caixinha de perguntas nos stories pra quem quisesse me conhecer um pouco melhor, fazer alguma pergunta que eu ia responder em vídeos, então vou ler aqui as perguntas e responder. A primeira pergunta que me fizeram é: quantos anos você tem e quanto tempo na fotografia? Bom, eu tenho agora 24 anos, vou fazer 25 em setembro, e eu fotografo assim profissionalmente desde 2014, mas eu considero melhor que eu sou mais profissional desde 2015, que foi quando eu entrei na faculdade, e aí eu comecei a me profissionalizar melhor, então eu considero desde 2015, mas fotografo desde 2014. Quais são os equipamentos e o que você leva para um ensaio? Ultimamente eu tenho trabalhado mais com uma lente só, que é 35mm. Eu tenho uma Nikon D810, é 35mm, que é da Sigma 1.4. E eu tenho gostado bastante de trabalhar com ela, então não tenho mais muitos equipamentos, né? Eu tenho uma cinquentinha e às vezes eu uso ela, né? Mas ultimamente eu só tenho usado a 35 mesmo. Como eu tô fazendo bastante foto aqui no estúdio, além da câmera das lentes, eu tenho as tochas, né, do estúdio mesmo para fazer as fotos, então são duas tochas da Godox e uso softbox normal mesmo, e o fundo é esse daqui mesmo, atrás, que é um cimento queimado. Essa pergunta que muita gente me faz por que o nome Quasar? Muita gente me pergunta isso, esperando que tenha, nossa, uma super explicação, assim, mas enfim. Quando eu criei o Instagram pra postar as fotos que eu fazia, era numa época que eu gostava muito de estudar sobre astronomia. Eu gostava muito de assistir programas de assistir documentário, de ver revistas sobre o assunto, então era um assunto que eu gostava demais, assim, de estudar. E no exato momento que eu estava criando meu perfil no Instagram, eu tava procurando um nome pra colocar, e eu não queria colocar Daniele Fotografia, porque já tinha N Danieles Fotografia. Só que eu não conseguia achar nada na hora, e no exato momento que eu tava assistindo um programa sobre os quásares, que é a maior fonte de energia do universo, quando o buraco negro morre, enfim, não vou me aprofundar nesse assunto. E aí, na falta de um nome específico, eu resolvi colocar Quasar mesmo, e depois quando eu tivesse um nome mesmo, e aí eu ia colocar, certo? Mas nunca houve esse outro nome, e as pessoas começaram a me conhecer como Quasar, começaram a me chamar de Quasar, e aí eu resolvi colocar e acabou ficando, as pessoas começaram a me conhecer assim, aí eu decidi não mudar, e aí só fui tendo variações, né? Então teve Quasar Photography no começo, aí eu passei pra Quasar Art e deixei assim. Mas esse é o motivo, não tem nada muito especial e nem a ver muito com fotografia, mas é o que tem pra hoje, né? Aí perguntaram: quando você edita, você estipula um tempo para finalizar, uma média para medir a produtividade? Então, no meu trabalho é muito difícil eu medi um tempo por cada foto, porque em trabalhos de cliente, né, cada foto tem um porquê. Então é muito difícil ter um ensaio que é exatamente todas as fotos iguais. Tem fotos mais elaboradas, tem fotos menos elaboradas, mas eu tenho um prazo certo para cada ensaio e eu vou editando aos poucos e conciliando um ensaio com o outro. Então eu nunca edito tipo um ensaio de uma vez só. Eu sempre separo. No meu dia eu tenho que editar, sei lá, 5 fotos. Então eu pego 1 ou 2 fotos de cada ensaio que eu tenho para editar assim e edito nesse dia. Porque essas edições fine art, elas são muito demoradas. Algumas demoram horas, assim, e dependendo do nível, assim, de criatividade ou de ideias que eu tenho, pode demorar até dias. Então, às vezes eu edito um pouco, mas chega um momento que eu não tô mais conseguindo ter criatividade para aquela foto, ou tem algum detalhe que eu preciso estudar para terminar, então eu acabo deixando para outro dia, para o dia que eu estiver melhor, assim, de criatividade. Então não tem como eu medir assim por foto. É emocionante viver da fotografia?
Então, eu acho que depende muito do ramo da fotografia que você está exercendo, né? No meu caso, eu acho muito emocionante, porque como eu trabalho com várias temáticas e coisas diferentes, assim, cada pessoa vem com uma expectativa diferente do que vai ser. Tem todo o trabalho de pré-produção, da produção, da pós, então eu tô 100% vidrada no ensaio, assim, desde que a pessoa começa a falar comigo sobre as temáticas, da pesquisa sobre o ensaio. Tem ensaio que eu tenho que pesquisar um pouco mais a fundo, então eu acho que é emocionante porque cada pessoa tem as suas expectativas e cada tema é diferente, segue uma história diferente. Então, eu acho que é emocionante. Não sei te dizer quanto a outras temáticas ou outros ramos da fotografia, né? Talvez tenha alguém que ache que é um pouco mais monótono, depende muito da pessoa, mas pra mim, particularmente, viver da fotografia é muito mais emocionante do que se eu estivesse lá no escritório, trabalhando o dia inteiro no computador, né? Então, é isso. Qual foi a sua primeira câmera? A minha primeira câmera foi uma Nikon D3100, foi essa mesmo. Uma câmera de entrada da Nikon bem simplesinha. Eu comprei ela em 2013 e eu fiquei de 2013 a 2014 só fazendo umas coisinhas assim, fotografando um jardim, fotografando uns animais, fotografando o pôr do sol. Então eu comprei minha câmera em 2013, mas até eu começar a fazer alguns trabalhos, né, demorou um ano aí. Mas ela é uma ótima câmera pra começar, assim, eu indico sempre que alguém me pergunta, eu indico ela. Você vai colocar essa parte em preto e branco e eu falando igual os youtubers fazem. Como você começou a fotografar e criar essas suas edições próprias? É muito difícil falar assim sobre como eu comecei a criar essas edições que eu faço. Acho que foi um conjunto de muitas coisas. Mas, assim, começar a fotografar, né? Eu já disse que eu comecei em 2014. Agora, a parte de fine art mesmo, eu comecei lá pra 2015, final de 2015, começo de 2016. Eu lembro que teve alguma matéria da faculdade que me despertou esse interesse por umas produções mais lúdicas, que foi de fotografia de moda conceitual, que a professora ela mostrou alguns exemplos, né, de fotografias de moda conceitual e me despertou esse interesse por uma coisa diferente, mais lúdica, assim, mais mágica. E depois que eu fiz alguns ensaios inspirados, assim, mais ou menos, não tinha muito conhecimento, mas fiz, começaram a aparecer muitas pessoas interessadas nesse tipo de ensaio e eu comecei a estudar mais e me interessar cada vez mais. E aí uma coisa foi levando a outra, né, até eu chegar hoje em dia. E a questão das edições foi também criando esse interesse por fazer coisas diferentes, né? Aprender coisas diferentes. Então, na faculdade não aprendi nada desse tipo, mas na vida mesmo eu fui precisando ir atrás. Nunca fiz nenhum curso fora a faculdade, mas tudo que eu aprendi foi de forma autodidata. Então, sempre que eu pensava sobre alguma coisa, eu ia atrás pra aprender, né? Vendo vídeos no YouTube e tal. Então, fuçando no Photoshop. Então, acho que foi uma questão do tempo, assim. Eu não sei dizer quando que eu comecei, mas acho que ainda estou nesse processo de aprender coisas, então desde quando eu comecei a ter interesse lá para 2015, 2016 até hoje que eu venho aprendendo. Quanto tempo demorou para encontrar seu estilo de fotografia? Essa é uma pergunta interessante porque mesmo eu tendo passado por várias fases na fotografia, eu acredito que eu consegui me encontrar ano passado, assim, só ano passado, desde 2013, desde 2014 que eu tô fotografando. Teve esse momento na faculdade em que a professora mostrou lá os estilos e eu gostei. E eu comecei a fazer umas coisas assim, inspiradas no medieval, assim, nessa coisa mais mágica, talvez fadas e elfas. Teve essa época, mas eu ainda não sentia que eu tava fazendo, assim, exatamente o que eu amava fazer. E eu nem sabia ainda o que eu gostava de fazer nessa época, embora eu gostasse muito de fazer. E cresci bastante nessa época, assim, profissionalmente, né? Fui reconhecida por isso, mas eu não sentia que eu estava, assim, no meu lugar. E só ano passado, quando eu fiz um projeto pessoal, né, o Pieces of the Renaissance, que eu me encontrei, assim, eu falo que esse projeto foi um divisor de águas, porque eu não tive nenhum planejamento muito grande dele, foi um estalo, assim, que eu fiz, de fazer esse projeto e, sei lá, depois que eu fiz ele, eu me encontrei mais, sabe? Eu consegui juntar um pouco do que eu fazia antes com aquilo que eu nem sabia que eu queria fazer e nunca, sim, imaginei que ia dar tão certo. Mas eu digo que eu me encontrei, assim, na fotografia foi ano passado mesmo, em 2019.
Então vamos para a última pergunta, que na verdade são duas, que eu vou juntar numa pergunta só, porque elas têm mais ou menos a mesma coisa, assim. Uma pessoa me fez essa pergunta: como rentabiliza o seu trabalho? Como que eu rentabilizo o meu trabalho? E uma outra pessoa pediu para eu falar um pouco sobre os meus orçamentos e pacotes, para quem tá iniciando, dar uma dica. Então eu vou juntar essas duas numa coisa só, porque eu acho que fotografia não é só arte, né? A gente tem que separar um pouco as coisas. É óbvio que eu amo o que eu faço e que eu amo a arte, mas eu não posso esquecer que eu também sou uma empresa, então essa parte de orçamento, essa parte do financeiro, de rentabilizar o trabalho é muito importante. E sempre que alguém me pergunta assim, eu não sei quanto que eu cobro no meu trabalho, não sei quanto cobrar no meu trabalho, eu sempre falo que não tenho como eu dar uma dica sobre quanto você tem que cobrar, porque não tem um valor padrão. Então, quando a gente pensa em rentabilizar o nosso trabalho, a gente tem que pensar em tudo que a gente investiu, quanto que a gente tem de gasto. Isso inclui o lugar onde você trabalha. Se você tem um escritório ou um estúdio, você tem que saber quanto que você gasta de energia, quanto que custou o seu computador que você usa para trabalhar, seus softwares que você usa para editar. Então, tudo tem que estar contabilizado para você saber quanto que você vai cobrar no seu trabalho. Então, a parte de orçamento, de pacote que você vai criar para quem tá iniciando, é muito bom desde o começo você ter essa ideia de quanto você investiu, quanto que você vai investir nesse ano com o seu trabalho, se você vai ter um valor por mês de investimento que você quer, ou se você vai ter um valor total por ano que você quer investir, vai separar por mês um pouco de cada. Então, é muito pessoal essa parte de orçamento, sabe? Você realmente tem que colocar na ponta do lápis, escrevendo tudo certinho, quanto que você gastou até agora, quanto você gastou para iniciar, quanto que você vai investir, quanto que você gasta para trabalhar em condução, tipo, os valores de equipamento, o valor de energia, de qualquer coisa que você gaste em prol do seu trabalho. Tudo isso vai ter que ter um retorno, né? O investimento. Então, a parte de orçamentos é muito pessoal. A única dica que eu posso dar é que você tem realmente que colocar na ponta do lápis tudo que você vai incluir no seu trabalho, tudo que vai ter a ver com o seu trabalho, para você conseguir montar um valor certinho. E se tudo der certo, eu faço um videozinho sobre isso, se vocês quiserem também. Deixo uma sugestão do que vocês querem ver de vídeo também, que eu vou tentando fazer. Mas essa parte de orçamento é isso. A parte de pacote também é um pouco pessoal. Eu prefiro fazer pacotes que abrangem pessoas e necessidades diferentes. Então, tem aquela pessoa que ela gosta do meu trabalho, mas ela não quer um pacote muito completo, ela quer uma coisa mais simples. Ou tem gente que quer tudo incluso. Então, eu sempre tento fazer pacotes variados pra pessoa ter opção, mas também você não pode atrapalhar a vida dela, né? Então, tenta sempre estar à disposição pra explicar sobre cada um desses pacotes, pra ajudar a pessoa a escolher, porque às vezes ela não tá sabendo o que ela quer direito. Então, você tem que ter pacotes que ela possa ter opção pra escolher, mas não pode ser tantas opções que ela acabe ficando perdida. Então, é importante você ajudar sem atrapalhar muito, vamos dizer assim. Bom, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido um pouco melhor de mim e pegado algumas dicas já nesse meio tempo. E se vocês puderem curtir, né, compartilhar, se inscrever se você não for inscrito ainda, porque eu estou me esforçando um pouquinho pra fazer esse vídeo, eu sou muito tímida, por isso que eu ando enrolando tanto pra fazer, e quem me conhece assim de perto sabe que eu sou bem tímida, então tô me esforçando muito, então vale um joinha só por causa disso. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão aqui nos comentários sobre possíveis temas ou coisas que vocês gostariam que eu fizesse aqui, pode deixar também. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!